pessoal, a gente está começando uma aula da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús, em caráter extraoficial, certo? E como acordado, as aulas de quinta-feira são revisões do pré-requisito cálculo, certo? Hoje a gente continua nossa revisão de cálculo, a gente continua revisando especificamente o tópico de derivadas, e hoje a gente vai falar sobre a regra do produto, tá? Lembrando que mais tarde, às 18 horas, a gente vai ter uma palestra com o professor Paulo Henrique, do campus da UFC em Quixadá. Como vocês devem já estar cientes por conta do nosso grupo de Facebook. E, bem, a gente vai fazer uma aula um pouco menor hoje para que a palestra de mais tarde não se torne tão cansativa, tá? Se eu fizesse uma aula de 2 horas hoje, a gente certamente ficaria umas 4 horas assistindo coisa online, né? Então hoje a aula vai ser um pouco mais curta para a gente não ficar tão fatigado para a palestra de mais tarde do professor Paulo Henrique, beleza? Eu conto com a presença de vocês lá. E lembrem-se de fazer inscrição pelo sistema de eventos para a geração de certificado, tá bom? No mais, a gente vai começar a nossa revisão de cálculo. Deixa eu só ver como a gente está no grupo do Facebook aqui, no chat. Deixa eu ver como a gente se encontra. Tá, atualmente tem 2 pessoas assistindo. Uma delas é o Alex, certamente. Pois bem, então vamos. Hoje a gente vai revisar basicamente a regra do produto, tá? Inclusive, eu tenho trocado o PDF que a gente está utilizando, porque o PDF que eu estava utilizando antes estava muito estranho, estava muito bugado. Então eu subi esse outro PDF aqui para a pasta, beleza? Eu subi o PDF da 6ª edição do James Stewart para a pasta, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma coisinha mais rápida e a gente vai acabar aproveitando também que esse PDF é mais completo que o outro, que ele não tem partes cortadas. A gente vai voltar um pouquinho e a gente vai ver a regra do produto e a regra do quociente para derivação, beleza? Hoje em particular, eu acho que a gente vai ver apenas a regra do produto para a gente andar um pouco mais rápido, tá bom? Então, basicamente, o James Stewart ele começa falando um pouco sobre essa questão da derivada do produto, né? E ele traz pra gente uma coisa que vai quebrar um pouco a nossa intuição, né? Porque a gente espera que certas propriedades sejam bastante parecidas para a soma e para a multiplicação. Então, quando a gente tem que a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente espera que a derivada do produto seja o produto das derivadas, né? Mas acontece que isso não é verdade, como ele dá um exemplo aqui. Se você tem f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado, então você sabe que a derivada de f é 1 e a derivada de g é 2x. Isso quer dizer que a função f vezes g de x é x vezes x ao quadrado, é x ao cubo, né? E a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, beleza? Quer dizer, a derivada de fg, a derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado. Agora, nota que se a gente imaginasse que a derivada da soma, ou que a derivada do produto é o produto das derivadas, a gente teria que a derivada de fg seria dada erroneamente por 2x, porque a gente estaria multiplicando 1, a derivada de f, vezes a derivada de g, 2x, e a gente teria 2x, o que é errôneo quando você compara com a derivada de fg. Fg sendo x ao cubo, vai ter como derivada 3x ao quadrado, beleza? Então a gente começa quebrando essa intuição que a gente tem inicialmente de que a derivada
do produto seria o produto da derivada, ou seria o produto das derivadas em analogia com a regra da soma, tá bom? A regra do produto, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, eu acho que essa parte do livro, ele vai estar falando de uma forma bem... ele vai estar querendo construir a intuição correta para a regra do produto. Eu não acredito que isso aqui traga um ganho muito grande para a gente. Não, aparentemente é isso mesmo. Ele define e é isso, tá? Ele não vai fazer algo muito formal, de fato, para a regra do produto. Então vamos acompanhar isso aqui. Eu pensei que ele traria algo mais formal após isso, mas aparentemente não. Ele vai construir isso na intuição, pelo jeito. Então o que a gente tem aqui na regra do produto é o seguinte. A gente vai chamar f de x de u, a gente vai chamar g de x de v, e a gente vai assumir que as duas funções são derivadas. São deriváveis, né? São diferenciáveis. Então ele pede inicialmente para a gente imaginar que o produto uv seja exatamente não. Ele pede para a gente imaginar o produto uv como sendo a área de um retângulo, né? Ele pede para a gente imaginar o produto UV como sendo a área de um retângulo. Aí ele diz, olha, a variável x ela pode mudar por uma quantia ΔX. Se acontecer da variável x mudar por uma quantia ΔX, então a gente vai ter a seguinte mudança a seguinte mudança em u. Como o u é dado por f de x, a gente vai ter que a mudança em u, ΔU, vai ser a diferença entre fx mais ΔX, vai ser fx mais ΔX menos f de x, certo? Como ele admitiu que u é igual a f de x, a gente está vendo que a mudança em u, esse ΔU, em função de um ΔX, fica sendo o valor de f aplicado em x mais ΔX menos o valor original de u, né? Ou seja, a mudança em u, ΔU, ela vai ser igual ao novo valor de f para x mais ΔX menos o valor antigo de f, que era exatamente o valor antigo de u. Então a mudança em u, ela vai ser igual ao valor novo em u menos o valor antigo em u. Da mesma forma, a gente vai ter a mudança em v. A mudança em v, ela vai ser o novo valor de v, já que v está dado em função de g, menos o valor antigo de v, tá bem? Pois bem, a gente tem essa definição, né? Essa verificação da mudança de u e da mudança de v, beleza? E se antes a gente estava calculando o valor UV como sendo essa área do retângulo, se a gente quiser calcular o valor de U vezes V após essa mudança ΔX, a gente vai ter que calcular essa mudança bem aqui, quer dizer, a gente vai ter que acrescentar essa mudança em U e essa mudança em V, né? Ou seja, a gente vai fazer... Se a gente quiser calcular a área desse retângulo para os novos valores de u e v, ou seja, u mais ΔU, que é bem aqui, e v mais ΔV, que é bem aqui, a gente vai acabar calculando a área desse novo retângulo, né? Que é a área do retângulo antigo, que era o v, só que cada um dos lados do retângulo está acrescido do delta correspondente à mudança em v e em u, certo? E essas mudanças são dadas em função de uma diferença entre uma aplicação nova de f para x mais ΔX e a diferença da aplicação antiga de f, e da mesma forma para v, a aplicação nova de g menos a aplicação antiga de g, tá bom?
Então, se a gente quiser calcular a diferença da área do triângulo, né? Desculpe, se a gente quiser calcular a diferença na área do retângulo, ou seja, se a gente quer comparar essa medida aqui, essa área antiga, com essa área nova, se a gente quer comparar essa área antiga com essa área nova, a gente vai constatar o seguinte: a gente vai constatar que essa área nova, ela difere dessa área antiga. A mudança na área nova em relação à área antiga, ela é dada justamente por esses retângulos coloridos novos, né? O U vezes ΔV, o ΔU, ΔV e o V, ΔU, beleza? Então a gente pode querer medir isso aqui, que é justamente a diferença a mudança de área do retângulo. Ela vai ser dada como? A nova área do retângulo, né, quando U e V são acrescidos das suas mudanças, dos seus deltas. A diferença de área, a mudança de área no retângulo, vai ser dado como a nova área do retângulo menos a área antiga do retângulo. Se a gente faz a distribuição disso aqui, a gente vai ter o ΔV, quer dizer, a gente vai ter o V, que vai ser cancelado logo de cara, né? Mais o ΔV, aí mais V ΔU, mais V ΔU, mais ΔU ΔV, beleza? Então, a diferença de área do retângulo antigo para o retângulo novo, ela é dada por essa soma de três parcelas, né? U ΔV, V ΔU e ΔU ΔV, que correspondem basicamente a esses três retângulos coloridos aqui na área do retângulo novo, que estão relacionados com essas adições que foram feitas nos lados do retângulo antigo, né? Aqui a gente tem o lado do retângulo antigo U adicionado de ΔU, que é a mudança dele. A gente tem esse lado antigo do retângulo V adicionado de ΔV, que é a mudança que a variação em x proporcionou no valor V, beleza? E essas mudanças estão descritas bem aqui, né? Ou seja, ΔU e ΔV são dados em função de f e Δx, como uma diferença entre aplicações de funções, beleza? Então agora a gente percebe que a mudança na área do retângulo, ela é dada pela soma das áreas, dessas três áreas coloridas, tá bom? Então a gente pode começar a pegar essa fórmula bem aqui e colocar ela em função de uma variação em x. Ou seja, se a gente quer saber o quanto a área do triângulo, se a gente quer saber o quanto a área do retângulo varia em proporção com a variação no valor de x, a gente vai pegar essa variação que está em termos absolutos, certo? Que é igual a essa soma de três áreas que também estão em termos absolutos, e a gente não vai mais querer saber dessa variação em termos absolutos. A gente vai querer saber dessa variação comparado com a variação em x, ou seja, quanto que a área do retângulo muda na medida que o valor de x muda. Então a gente passa a fórmula anterior dividindo tudo por ΔX, beleza? Então a gente tem tudo dividido por ΔX. O que a gente precisa para que isso aqui seja uma fórmula de derivada, uma fórmula de derivação, é que essa mudança no x ela seja infinitesimal, beleza? Ou seja, a gente tem notado que a gente tem encontrado uma fórmula para a variação da área desse retângulo. A gente tem colocado essa fórmula da variação em termos absolutos. E agora a gente está passando essa fórmula da variação da área do retângulo para ser não em termos absolutos, mas proporcional à variação de x. Ou seja, aqui a gente não está apenas falando quanto a área do retângulo muda, mas a gente está falando quanto a área do retângulo muda se comparado
com a mudança de valor na variável x, tá bom? Para isso se tornar algo efetivo para a derivação, essa variação no valor de x, ela precisa ser infinitesimal, tá bom? Deixa eu ver como a gente está no chat. Essa variação no valor de x, ela precisa ser infinitesimal. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ora, se a gente vai fazer o valor de x, o valor dessa mudança em x ser infinitesimal, a gente vai colocar tudo isso dentro de um limite, tá bem? Então, isso aqui, basicamente, isso aqui é a derivada de u vezes v em termos de x, quando o ΔX, quando a mudança de valor na variável x, ela está indo a zero, ela é infinitesimal, tá bom? Então, a derivada, ou a mudança de valor, dado uma variação infinitesimal em x, a derivada de uv em termos de x, ela é dada pela variação de uv em termos de uma variação de x, quando essa variação de x ela vai a zero. Se você lembra da definição de derivada, você vai perceber que isso aqui realmente se relaciona com a noção de uma variação infinitesimal, né? Quando o h ele tende a zero, beleza? Aqui a gente só está fazendo isso de uma maneira mais implícita. É como se a gente estivesse calculando uma mudança, é como se a gente estivesse calculando uma razão entre variações de uma maneira mais primitiva, e em seguida a gente está considerando o artifício que leva à definição de derivada, quando a mudança na variável ela não é calculada de uma maneira qualquer, quer dizer, ela não é considerada de uma maneira qualquer, mas ela é considerada como uma mudança infinitesimal, tá bom? Então, basicamente, a gente tem que isso aqui está ok, a derivada de uv em função de x é igual à razão da mudança em uv, dada uma mudança em x, quando a mudança em x está indo a zero, beleza? E agora, basicamente, a gente vai utilizar isso aqui para expandir o nosso limite, né? Ou seja, a gente substitui esse ΔUV sobre ΔX pela igualdade dele nessa equação e a gente obtém o seguinte limite. O limite quando ΔX vai a zero de u vezes ΔV sobre ΔX mais V vezes ΔU sobre ΔX mais ΔU que multiplica ΔU sobre ΔV sobre ΔX, tá bom? Então, utilizando as propriedades de limite, a gente sabe que esse limite da soma é uma soma de limites, tá bem? A gente sabe que esse limite da soma é uma soma de limites, e a gente sabe que o limite de uma constante vezes uma variável, ele é... Quer dizer, a gente sabe que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Então a gente vai estar aplicando isso tudo e a gente vai estar obtendo a equação logo abaixo. Aqui você vê a constante u. Lembra, u é uma aplicação em um valor de x. Então essa aplicação já está feita, ela não depende de uma variação em x. A nossa variável é uma variação em x. E u é uma aplicação da função f em termos de x. Então ela não depende dessa variação de x. Então u é uma constante em relação a ΔX. Daí u é capaz de sair do limite e no limite a gente fica com ΔV sobre ΔX. Lembrando, ΔV é definido, se você voltar aqui, ó, você vai ver que ΔV está em função de ΔX, então ΔV não pode ser considerado uma constante em termos de ΔX, beleza? ΔV varia com ΔX, então ΔV fica dentro do limite. A mesma coisa a gente vai ter para esse outro limite que vem daqui, né? Ó. O V ele vai estar saindo para fora do limite e no limite a gente vai estar ficando com ΔU sobre ΔX, quando o ΔX vai a zero. Nessa outra parte bem aqui a gente vai ter uma coisa diferente. Aqui também a gente vai ter limite da soma, é a soma dos limites, então essa parcela sai, corresponde a essa parcela bem aqui. Mas aqui a gente tem o limite do produto de duas funções. O limite do produto de duas funções é o produto dos limites. Então a gente vai ter o limite de ΔU quando o x está indo a zero,
vezes o limite de ΔV sobre ΔX quando o x está indo a zero. Beleza? Agora vamos ver quem é ΔU, cara. ΔU, se você for ver, ΔU é f de x mais ΔX menos f de x. Quando ΔX está indo para zero, esse termo bem aqui, f de x mais ΔX, ele está indo para esse termo bem aqui, f de x. Ou seja, quando ΔX vai a zero, esse cara que eu estou destacando agora, ele é muito parecido com esse cara bem aqui. Então, quando o ΔX está indo para zero, isso aqui está indo para f de x menos f de x. Quando o ΔX está indo para zero, isso aqui está se tornando zero. Ou seja, quando ΔX está indo para zero, ΔU está indo para zero. Tudo bem? A mesma coisa poderia ser dita daqui. Quando o ΔX está indo para zero, o ΔV também está indo para zero. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem, ó, que aqui a gente tem U vezes o limite de ΔV sobre ΔX quando o ΔX vai a zero. Isso aqui basicamente é a definição da derivada de V em termos da variável x, beleza? Então a gente vai ter U que multiplica ΔV, ou a gente vai ter U que multiplica a derivada de V em x, mais V, e isso aqui é a definição da derivada de U em x, né? Esse limite. Então aqui a gente vai ter V vezes a derivada de U em termos de x, mais esse limite que a gente argumentou há pouco tempo, que ele está indo a zero, mais 0 vezes o limite, mais 0 vezes essa expressão aqui, que é a definição da derivada de V em termos de x, mais 0 vezes a derivada de V em termos de x. Então, como esse termo aqui ele vai ser descartado, a gente vai ficar que a derivada de UV em termos de x, ela é igual a U vezes a derivada de V em termos de x, mais V vezes a derivada de U em termos de x, tá bom? E isso vai dar pra gente uma construção intuitiva. Isso é uma construção intuitiva para a fórmula da regra do produto, que a derivada de UV em termos de x é igual a U vezes a derivada de V em termos de x, mais V vezes a derivada de U em termos de x, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no chat, como vocês estão. Tá, nenhum comentário. 3 pessoas assistindo. Pois bem. Pois é, nesse parágrafo aqui ele está dizendo que a intuição que levou ele a descrever a fórmula para a variação na área do retângulo, ela parte do princípio de que essas variações na área são positivas, certo? Pelo diagrama que ele desenhou. Ou seja, ele utiliza esse parágrafo aqui para dizer que esse desenho ele leva a uma interpretação de que essa fórmula desenvolvida ela funciona para variações positivas na área do retângulo, né? Ou seja, ele tem um retângulo antigo e ele está acrescentando área, ele está tendo uma variação positiva na área, ele está acrescentando área ao retângulo antigo, obtendo o retângulo novo, né? Com o acréscimo dessas 3 áreas coloridas aqui. Pois bem, na verdade, apesar dele ter feito esse desenvolvimento algébrico com esse entendimento, foi esse entendimento que levou a esse desenvolvimento algébrico, ele nota que esse desenvolvimento algébrico, ele não depende de as quantias deltas serem positivas, tá? Esse desenvolvimento algébrico, ele está correto, sejam as variações nos deltas, sejam as variações representadas pelos deltas positivas ou negativas. Esse desenvolvimento está correto independente do que seja considerado uma variação positiva ou negativa, tá bom?
Então, com essa última observação, né, para tirar essa névoa que possa ter ficado com o uso intuitivo de uma variação em área, que ele viu como uma variação positiva, ele estabelece a regra do produto, ainda assim não de uma maneira muito formal, mas ele estabelece a regra do produto de que a derivada de fg em termos de x é f vezes a derivada de g em termos de x mais g vezes a derivada de f em termos de x, tá bom? E agora a gente vai começar a utilizar a regra do produto em alguns exemplos, né? Por exemplo, se a função f de x é igual a x que multiplica espx, então quem é a derivada f' de x? Pois bem, aqui a gente vai considerar essa derivada de x como sendo a derivada dessa expressão, x vezes esp de x. A gente não sabe tirar a derivada desse produto como uma regra elementar, mas conhecendo que esse fator do produto ele é derivável por uma regra elementar, que a gente já tem visto, e esse outro fator do produto ele é derivável por uma regra elementar, que a gente já tem visto, a gente sabe que a regra do produto nos auxilia a decompor essa derivada desse produto, que não é trivial de derivar, em termos de duas derivadas elementares, que a gente já tem visto. Então a gente aplica a regra do produto, né? A derivada de u vezes v é u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u, certo? E agora a gente nota, tanto a derivada de v como a derivada de u são elementares. Isso aqui vai ter como derivada a própria esp, e isso aqui vai ter como derivada a constante 1. Então a gente aplica essas derivações e a gente vai obter x vezes a própria esp, já que a derivada de esp é esp, mais esp vezes a derivada de x, que é o próprio 1. Então esse esp vezes 1 é simplesmente esp. A gente vai ter x esp mais esp. A gente vai colocar o esp em evidência e a gente vai ficar com x mais 1 vezes esp, tá bom? Essa é a derivada da função f. Aí, na letra B, ele pede para a gente encontrar uma fórmula para a derivada enésima de f. Será que é possível encontrar uma fórmula para a derivada enésima de f? Aparentemente, ele vai fazer isso de uma maneira intuitiva. Então, ele aplica a regra do produto mais uma vez e ele conclui que a derivada segunda da função f é x mais 2 vezes esp, tá bom? Utilizando a mesma aplicação de regra do produto. Não vai ter umas derivadas muito diferentes aqui, então eu não vou entrar em detalhes nessas derivadas, tá? Aí ele conclui que é x mais 2 vezes esp, a derivada segunda de f. Aí ele vai para a terceira derivada de f, aí ele conclui que é x mais 3 esp. Aí ele vai para a quarta derivada de esp, ele conclui que é x mais 4 esp. E ele não dá nenhum argumento formal para isso, ele vai apenas de uma maneira intuitiva, né? Se está se repetindo esse padrão, então ele admite que esse padrão é válido para qualquer derivada, tá bom? De fato é, mas aqui caberia ele fazer alguma indução para a gente ter isso com mais clareza, beleza? Aqui caberia alguma indução para a gente ter isso com mais clareza, mas como o cálculo costuma ser uma disciplina introdutória na universidade, eu entendo os motivos que levam ele a escrever o livro dessa forma, a não ser tão formal assim, para não assustar. Deixa eu ver como é que a gente está. Deixa eu ver como nos encontramos no chat. 3 pessoas assistindo, nenhum comentário novo. Agora ele pede para a gente calcular a derivada de raiz de t que multiplica a mais bt. Bom, isso aqui certamente a gente não sabe calcular uma derivada disso tudo junto, mas a gente sabe calcular a derivada da raiz de t sozinha e a gente sabe calcular a derivada de a mais bt sozinha. Então é isso que vai acontecer. A derivada de f em função de t vai ser dado como, considerando raiz de t como u e a mais bt como v,
A derivada disso vai ser u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Aí agora a gente olha com mais calma. Raiz de t repete. A derivada de uma constante para t é 0. A derivada de bt para t é b. Raiz de t vezes b. Aí repete. Mais a vezes bt, que multiplica a derivada da raiz de t. Lembrando, raiz de t é t elevado a 1/2. Fazendo a derivada disso, a gente vai ter 1/2 que multiplica t elevado a menos 1/2, né? Pela regra da derivação de um monômio, tá bom? Depois disso, a gente vai simplificar um pouco. A gente vai colocar b raiz de t mais a vezes bt, que multiplica, quer dizer, dividido por 2 raiz de t, né? Esse 1/2 está dando o 2 aqui para o denominador, e esse t elevado a menos 1/2 é 1 sobre raiz de t, portanto raiz de t está no denominador. E depois ele coloca esse b raiz de t aqui para dentro. Ele coloca esse b raiz de t para dentro, multiplicando em cima e embaixo por 2 raiz de t. Como ele vai estar multiplicando em cima e embaixo aqui por 2 raiz de t, ele vai ficar com 2bt aqui em cima, que vai ser 2b raiz de t vezes raiz de t, sobre 2 raiz de t. Então isso vai entrar na fração como sendo 2bt, tá bom? Isso entra na fração como sendo 2bt, soma com esse bt, e ele vai ficar com 3bt bem aqui. Então, simplificado ao máximo, a gente vai ter a mais 3bt sobre 2 raiz de t. E, claro, eu iria um pouco adiante e eu removeria essa raiz do denominador, tá bom? Raízes no denominador são estranhas. Aí ele vai dar uma segunda solução. Eu não estou muito interessado em ver a segunda solução. Será que ela traz algo interessante para a mesa? Ah, tá. Ele diz que a gente pode simplificar direto, né? Ele diz que a gente pode distribuir a raiz de t e depois a gente pode... Ah, beleza. Tá, tudo bem. Realmente a gente não precisaria da regra do produto. Ele nota que a raiz de t ela pode ser distribuída simplesmente. E no que a raiz de t é distribuída, ele pode simplificar isso como uma soma de constantes vezes potências. Então isso aqui é basicamente um polinômio, né? Como isso aqui é um polinômio, a gente sabe derivar isso aqui. Tá, realmente, faz sentido. Deixa eu ver como é que a gente está no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá. A prova fica como exercício para o leitor. A prova mais formal, Daniel, fica como exercício para uma disciplina de cálculo numa pós-graduação. Eu entendo o James Stewart tá abordando a parte inicial de cálculo de uma maneira mais intuitiva, né? Ele não pode se basear tanto em métodos de prova nesse momento. Então ele pega essa coisa de visualizar áreas, aí depois ele pega essa coisa de e se essa área fosse infinitesimal, a gente teria a noção de derivada e tal. E o raciocínio dele está correto. O raciocínio está correto, o raciocínio só poderia ser complementado com algum rigor formal, né? Esse rigor formal, infelizmente, um livro introdutório de cálculo não vai trazer, mas um livro de análise na reta, por exemplo, ele vai precisar, depois de construir todos os conjuntos numéricos, ele vai precisar construir os conceitos de cálculo e fazer considerações a respeito, né? Então, o que o rigor formal que James Stewart, nesse livro introdutório de cálculo, não tem, a gente vai conseguir encontrar num livro de análise na reta. E, se você for mais aventureiro, análise multivariável, tá? Vai dar para encontrar esse rigor. Mas a explicação dele é o suficiente para a gente ter uma noção intuitiva do porquê a regra do produto é válida, certo? Aí ele tem 2 exemplos aqui, ele traz esses 2 exemplos.
A gente vai ter também a regra do quociente. Eu acho que é ok a gente falar da regra do quociente hoje. Eu pensei que ia demorar mais a regra do produto, mas não. Ainda são 3h30 e a próxima palestra é só... Quer dizer, a palestra é só 6 horas, então acho que dá pra gente continuar falando da regra do quociente, pra gente não ficar também com uma aula tão curta, né? Então vamos lá. Na regra do quociente, eu acredito que... Será que dá pra tirar a regra do quociente em termos da regra do produto? Talvez dê. Vamos ver se dá. Então, ele vai pegar duas funções diferenciáveis, u igual a f de x e v igual a g de x, e ele vai encontrar a regra do quociente de uma forma muito similar ao que ele fez para a regra do produto, né? Ele vai considerar mudanças nos valores de x, u e v, e claro, uma mudança ΔX em x vai provocar uma mudança ΔU em u e uma mudança ΔV em v, que a gente já tem uma noção de como calcular, né? Então, ele vai imaginar, olha, se eu quiser calcular a mudança, a variação em u sobre v, se eu quiser calcular a variação absoluta, né? Aqui não é em função de x, se eu quiser calcular a variação absoluta em u sobre v, eu vou fazer isso da maneira simples. Eu vou pegar o novo valor de u, que é u mais ΔU, e eu vou subtrair de u. Isso aqui vai ser a variação em u. E isso aqui é a variação em v. É v mais ΔV. Quer dizer, eu tô falando besteira aqui, na verdade. Se ele quer a variação em u sobre v, ele vai calcular o novo valor de u sobre v. Ele vai estar calculando o novo valor de u sobre v, que vai ser em função do novo valor de u, u mais ΔU, sobre o novo valor de v, v mais ΔV, e isso subtraído do antigo valor de u sobre v, certo? Então, esse novo valor de u sobre v, considerando os deltas, menos o valor antigo de u sobre v, isso vai dar para a gente a variação. Isso vai dar para a gente a variação em u sobre v em termos desses deltas, né? E agora a gente pode colocar isso aqui simplificado, né? Então a gente vai ter um denominador que é v multiplicando v mais ΔV, beleza? Esse u ele vai entrar multiplicado por v mais ΔV, e esse v e esse u mais ΔV bem aqui, ele vai entrar multiplicado por v. Então a gente vai ter o nosso numerador, né? v que multiplica u mais ΔU menos o u que multiplica v mais ΔV. Tudo isso sobre v multiplicado por v mais ΔV. Tá bem? Então, com isso aqui em mãos, a gente vai ter a seguinte simplificação. Isso aqui vai ser igual a uv mais v ΔU menos uv. Aí você nota que esse uv ele vai estar sendo cancelado com esse uv bem aqui. Uv menos uv não vai fazer parte, né? Então a gente vai ficar com v ΔU menos u ΔV, beleza? A gente vai ficar com v ΔU menos u ΔV, porque este uv positivo é cancelado com esse uv negativo. Então a gente vai ficar v ΔU menos u ΔV. E isso repetindo o nosso denominador, né? v sobre v mais ΔV. Agora, o que a gente vai calcular? Se a gente quer a derivada de fato, a gente vai pegar v sobre u, e para isso ser uma derivada, a gente vai pegar a variação em termos, de u sobre v, e vai colocar essa variação em relação a x, tá certo? Ou seja, antes a gente tinha calculado a variação absoluta de u sobre v. Essa é a variação absoluta de u sobre v. Agora, a gente está colocando no limite
a variação de u sobre v em termos, em razão da variação de x, tá bom? E quando essa variação de x está indo a zero, a gente tem que esse limite ele é a nossa definição de derivada. Então agora a gente vai pegar isso tudo e vai dividir por ΔX, certo? E a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter V ΔU menos U ΔV, V ΔU menos U ΔV, a gente vai estar passando isso dividindo por x, certo? V ΔU menos U ΔV, a gente vai estar passando dividindo por x no numerador. Aí a gente vai ficar com V ΔU sobre ΔX menos U ΔV sobre ΔX. E a gente conserva o denominador. A gente conserva o V que multiplica V mais ΔV. Ou seja, essa divisão por x a gente fez direto no numerador, tá bom? Essa divisão por ΔX a gente fez direto no numerador. Então a gente ficou com essa expressão bem aqui para o nosso limite. Pois bem, então agora a gente vai utilizar essa derivada, sendo esse limite, né? A gente vai fazer o limite da divisão sendo a divisão dos limites, admitindo que isso aqui não está indo para zero. Admitindo que isto bem aqui não está indo para zero, tá bom? Claro, se estiver indo para zero, aí vai ser problemático. Mas para os casos em que isso funciona, a gente está admitindo que essa expressão aqui não vai a zero. Essa expressão aqui ela não está indo para zero, né? Então a gente tem o seguinte: o limite da divisão é a divisão dos limites, então a gente vai distribuir o limite no numerador e no denominador, e o limite no numerador vai ser o limite da soma, que a gente sabe que é a soma dos limites, no caso uma subtração, e o limite de uma constante por uma função vai ser a constante vezes o limite da função. Então, novamente, o v sendo constante, ele sai do limite, a gente fica com ΔU, que é em termos de ΔX, sobre ΔX, menos o u sai do limite também, e a gente fica com ΔV, que é em termos de ΔX, sobre ΔX, tudo isso com ΔX indo para zero. Aqui embaixo, a gente vai ter o limite de v que multiplica v mais ΔX, certamente v é uma constante multiplicando uma função v mais ΔX, então v sai fora do limite, né? E a gente fica no limite com v mais ΔV, na verdade. Isso com o ΔX indo para zero. Como a gente viu, deixa eu voltar um pouco. Acho que eu preciso voltar bastante. Como a gente viu, o ΔV ele é dado como g de x mais ΔX menos g de x. Então, quando o ΔX está indo para zero, esse cara, o g de x mais ΔX, ele está indo para esse cara bem aqui, para o g de x. Então, quando o ΔX está indo para zero, essa parcela está se tornando igual a essa. Então, quando o ΔX está indo para zero, a gente está subtraindo duas coisas muito parecidas. Quando o ΔX está indo para zero, a gente está fazendo o ΔV ir para zero, beleza? Então, voltar aqui. Como a gente está fazendo esse ΔV ir para zero, a gente vai ter que o limite de v mais ΔV quando o ΔX está indo para zero é simplesmente v aqui. Então, a gente vai ter v que multiplica o resultado desse limite, e o resultado desse limite é apenas v. Então, a gente vai ter aqui embaixo v ao quadrado, tá bom? Então, a derivada de u sobre v em termos de x vai ser igual a v que multiplica a definição da derivada de u em termos de x, menos u que multiplica a definição da derivada de v em termos de x, tudo isso sobre v ao quadrado.
tá bem? Então essa é a nossa regra para a derivada da divisão, tá bom? Se f e g são diferenciáveis, a gente vai ter isso bem aqui, beleza? A derivada de f sobre g em termos de x é g que multiplica a derivada de f em termos de x menos f que multiplica a derivada de g em termos de x, tudo isso sobre g ao quadrado. E claro, né? Se a função g ela é uma função constante como g de x igual a zero, ou em algum ponto, ou você está calculando a derivada em um certo ponto onde g de x vai a zero, você vai ter um problema aqui com divisão, beleza? Você vai ter um problema com divisão por zero. Então isso aqui só está bem definido nos pontos em que g de x não é nula. Nos pontos em que g de x é nula, isso aqui não está muito bem definido, né? Tanto que você nota que ele aplica a regra do quociente bem aqui, admitindo que isso aqui não é zero, tá? Ele simplesmente admite que isso aqui não é zero e ele segue com a regra da divisão de limites, tá bom? Isso aqui, essa passagem só é válida, a passagem daqui para cá só é válida quando isso aqui não é zero, tá bom? Então, isso daqui só é válido quando isso daqui, o g de x, não assume zero, né? Porque num ponto em que g de x assuma zero, você vai ter zero ao quadrado e aí você vai ter uma divisão por zero, beleza? O que não é bem definido. Deixa eu dar uma olhada no chat, como a gente está. Bom, ainda não há novos comentários. Então a gente vai para os nossos exemplos, né? Vamos tirar a derivada de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6. Então isso aqui é tranquilo, a gente vai aplicar a regra do quociente bem aqui. Vamos só ver a regra do quociente de novo. A gente vai repetir a x ao cubo mais 6, vai calcular a derivada da f menos a f multiplicado pela derivada da g, tudo isso sobre a função g ao quadrado. Tudo bem. Agora a gente vai fazer essas contas, né? Aqui a gente repete a g, calcula a derivada da f, que é 2x mais 1 menos 0, o 0 não vai aparecer, menos a f, que multiplica a derivada da g, que vai ser 3x ao quadrado mais 0. O 0 não vai aparecer. Tudo isso sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. Agora a gente vai ter uma distribuição, a gente vai ter x ao cubo vezes 2x é 2x à quarta, mais x ao cubo, mais 12x mais 6, menos, agora novamente uma distribuição, menos 3x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 6x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. E aí ele não vai simplificar muito, ele vai deixar dessa forma. Ele vai unir os termos de mesma potência do numerador, ele vai unir os termos de mesma potência do numerador, vai deixar por isso mesmo, e é isso. Ele vai ficar com essa fórmula para a derivada de y, bem aqui, tá bom? No exemplo 5, ele pede para a gente encontrar a equação da reta tangente à curva y, esp de x sobre 1 mais x ao quadrado, no ponto 1 meio de neperiano, certo? Ele sabe que nessa curva, a reta tangente a essa curva nesse ponto, ela vai passar por esse ponto, né? A reta é tangente à curva nesse ponto, então esse ponto pertence à reta. E para a gente terminar uma descrição da reta, a gente precisa da inclinação da reta em relação ao eixo x. E a inclinação da reta em relação ao eixo x é precisamente a derivada dessa curva nesse ponto 1. Então, antes de tudo, a gente vai calcular a derivada da curva, né? Para depois calcular a derivada da curva
quando x é igual a 1, que vai nos dar a taxa de inclinação dessa reta em relação ao eixo x, e com esse ponto pertencente à reta e a taxa de inclinação a gente consegue descrever a reta, beleza? Então vamos lá. A regra do quociente ela vai dar pra gente, né? A gente vai ter aqui a g multiplicando a derivada de f menos a f multiplicando a derivada de g, tudo isso sobre g ao quadrado. Agora vamos simplificar. Repete isso aqui, a derivada de esp é esp, menos esp que multiplica 1 mais x ao quadrado fica 0 mais 2x é 2x. Aqui a gente vai colocar o esp em evidência e a gente vai ter quanto? Quando a gente coloca o esp em evidência, bem aqui, a gente vai estar pegando 1 mais x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado menos 2x, certo? 1 mais x ao quadrado menos 2x, e ele está colocando isso direto como um produto notável, porque a gente vai ter 1 menos 2x mais x ao quadrado. Isso vai dar 1 menos x ao quadrado, simplificando o produto notável, né? Então, quando ele põe o esp em evidência, ele vai ficar com esp que multiplica 1 menos x ao quadrado. Tudo isso sobre 1 mais x ao quadrado. Ele ainda não mexeu no denominador, beleza? Então, agora, o que ele precisa saber é o valor da derivada da curva y no ponto x igual a 1. Quando ele trocar o x por 1, bem aqui, ele vai ter esp elevado a 1, é o neperiano, que multiplica 1 menos 1 é 0 ao quadrado, vai dar 0, e isso aqui está bem definido, porque é sobre 1 mais 1 ao quadrado, é 1 mais 1, é 2 ao quadrado, é 4, né? Isso aqui vai ser 0 sobre 4, isso aqui é um 0 bem definido, tá bom? Então a gente tem que a derivada da curva y em termos de x no ponto x igual a 1, que é o ponto interessante para ele da reta tangente à curva y nesse ponto, a derivada da curva y nesse ponto vai ser igual a 0, beleza? Como a derivada, a curva y nesse ponto vai ser igual a 0, a gente sabe que essa reta ela é paralela ao eixo x, ela tem uma taxa de inclinação 0 em relação ao eixo x, tá bom? Então a gente está falando de uma reta que passa por esse ponto e que tem uma inclinação nula, ou seja, a gente está falando da reta que é constante nesse número 1/2 de neperiano, né? E aqui ele vai fazer algum adendo sobre o fato de que não, ele não está fazendo um adendo sobre divisão por 0 não aqui. Tá, beleza. Ele está falando que em vez de tomar uma coisa como essa, que pode ser simplificada, e sair aplicando a regra do quociente, você pode verificar antes de tudo se isso não pode ser posto de uma forma que não envolva um quociente. Se isso puder ser posto sem um quociente, você vai conseguir fazer as contas um pouco mais facilmente, né? Sem aplicar a regra do quociente, tá bom? E ele faz uma revisãozinha das regras de diferenciação que ele já utilizou no livro, né? A gente sabe que a derivada de uma constante em termos de uma variável é 0. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. A gente sabe que a derivada do produto fg é f que multiplica a derivada de g mais g que multiplica a derivada de f, que a gente viu na parte anterior da aula. A gente sabe que a derivada do monômio x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1, isso foi demonstrado. A gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente sabe que a derivada do quociente f sobre g é g f' menos fg' sobre g ao quadrado. Isso foi demonstrado. Isso foi visualizado quase agora. A gente sabe que a derivada de esp é a própria esp. E isso aqui eu acho um pouco redundante, mas tudo bem.
a gente sabe que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, tá bom? Ele encerra a seção 3.2 com exercícios. A gente viu as derivadas de funções trigonométricas. Deixa eu ver onde a gente vai para a próxima aula. Ou nessa mesmo, vamos ver. A gente viu as derivadas de funções trigonométricas. A próxima vai ser a regra da cadeia. Eu não quero entrar nesse assunto assim de supetão. Até porque eu tinha proposto que essa aula ia ser curta e isso vai exigir um pouco mais, beleza? Então, como isso vai exigir um pouco mais, agora a gente tem 4 pessoas assistindo. O Rafael Andrade está comentando aí, show, beleza, Rafael? Show, né, cara? E é isso, pessoal. Propositalmente, essa revisão de hoje ela vai ser rapidinha, porque a gente tem a palestra do professor Paulo Henrique às 18 horas, tá bom? Então, pra gente não ficar muito cansado de ficar assistindo coisa online, ou ficar muito na frente do computador, né? Eu vou estar dando a revisão de hoje por encerrado. A gente se encontra terça-feira para começar a nossa revisão de álgebra linear, beleza? Eu acredito que a revisão de álgebra linear ela vai ser muito mais importante que a revisão de cálculo quando a gente começar a programação linear, tá bom? Então, sejam assíduos na revisão de álgebra linear, não deixem de assistir os vídeos, mesmo que seja depois que a live tiver encerrado, assistam as revisões de álgebra linear ou revisem por conta própria, de toda forma, porque vai ser bastante importante para quando a gente chegar em programação linear, tá bom? Pois bem, então eu vou deixando a live por aqui. Eu espero que essas revisões estejam sendo satisfatórias. E para aqueles que vão acompanhar a palestra de 18 horas do professor Paulo Henrique, a gente se encontra às 18 horas, tá bom? Então, boa tarde para vocês, até mais tarde às 6 da noite para quem for ver a palestra. E até terça-feira para quem não estiver tão interessado na palestra. Então, é isso, pessoal. Para quem for assistir a palestra, não esqueça de se inscrever pelo sistema de eventos para geração de certificados. E até mais tarde ou até terça-feira. Até mais, galera.